Hoje eu quero falar sobre um assunto que tem ganhado as mídias esta semana. Na verdade, eu quero tratar de um assunto triste, de um assunto complexo, de um assunto polêmico, que é esta onda de ataques terroristas que tem invadido, que tem entrado na Europa. Nós vamos tratar com a seguinte pergunta. Afinal, o islamismo é uma religião da paz? Vamos tratar hoje no nosso bate-papo teológico. Bem, pessoal, nesta semana nós tivemos uma triste notícia, uma notícia no início da semana, na cidade de Manchester, na Inglaterra, onde um louco, não tem outro nome para descrever um cidadão desse, uma pessoa dessa, ele portando um colete com uma bomba, uma mochila, ainda não foi definido, ele matou 22 pessoas e 59 ficaram feridos. Essas 22 pessoas, na sua maioria crianças e adolescentes, estavam num show de uma cantora mundialmente conhecida, a Ariana Grande. Vocês devem ter visto os relatos na televisão. E ali, no meio daquele alvoroço, daquela loucura, essas crianças eram o objetivo, esses adolescentes eram o objetivo daquele louco que tinha sido cooptado pelo grupo islâmico, Estado Islâmico. E mais uma vez vem à tona a questão desta crescente religião. Na verdade, segundo pesquisas, segundo dados, em poucos anos será a maior religião do mundo, esta jihad islâmica pelo mundo, onde extremistas têm feito atrocidades, têm ceifado vidas, têm destruído famílias, tudo em nome de uma fé cega. O acusado de cometer essas atrocidades, na verdade, a pessoa que cometeu não é acusado, é certeza. Seu nome é Salman Abedi, 22 anos. Mas uma questão curiosa. A sua família foram refugiados, vindo ali da Líbia, e foram recebidos na Inglaterra, foram tratados como cidadão inglês. Esse jovem foi criado na Inglaterra, mas ele foi cooptado pelas ideias do islamismo radical. Ele foi cooptado pelas ideias do Estado Islâmico, que defende que morte de crianças, morte de mulheres fazem parte da jihad. Foi cooptado pelas ideias do Alcorão, em alguns pontos, que dizem que não se deve ter dó, se afligir pelos infiéis. Eu vejo alguns programas de televisão, como o Encontro, teve uma reportagem no ano de 2015, onde a Fátima Bernardes procurou apresentar o politicamente correto. A mídia ela procura trazer isso, né? Colocar o islamismo como uma religião pacífica, como uma religião positiva, como uma religião aceitável, como um povo acolhedor. Mas, infelizmente, os números e alguns pontos, alguns casos como esse que ocorreu essa semana, levanta a questão: até que ponto o islamismo é uma religião correta? Até que ponto os países, como o Brasil, devem estar abrindo suas fronteiras para emigrantes, muitas vezes vítimas, né, dos seus ditadores, que também são islâmicos? Nós devemos estar abrindo nossas fronteiras sem um controle rígido. A crise da imigração que ocorreu na Europa, muita gente questionou, muita gente disse que alguns países eram rígidos demais, mas nós estamos vendo os frutos aí. Atentado na França, atentado na Alemanha, 2 atentados na Inglaterra, isso tudo em nome de Alá, em nome desta jihad que se estabelece. Mas o politicamente correto, como a Fátima Bernardes e outros, estão lá dizendo: olha, mas o Alcorão, no seu capítulo 5, versículo 32, diz assim: quem matar uma pessoa será condenada como se tivesse assassinado toda a humanidade. E quem a salvar será reputado como se tivesse salvo toda a humanidade. Mas a questão é, meu querido, quem é essa pessoa? O entendimento da maioria dos imãs, que são aqueles que interpretam o Alcorão, eles entendem que essa pessoa, na verdade, são os próprios islâmicos. Dentro de uma leitura
literal, diferentemente do que os cristãos, do que os judeus fazem, porque nós temos toda uma gama de interpretação, a sua maioria procura interpretar radicalmente, literalmente, o que o Alcorão diz. E, infelizmente, o Alcorão tem estimulado estes jovens radicais, extremistas, tem estimulado a desastre. Olha só, para você ter uma noção, uma das vítimas em Manchester tinha 8 anos de idade. 8 anos. E foi dada uma nota que esse grupo de radicais colocaram na imprensa dizendo que cumpriram, foi um soldado vitorioso que cumpriu o seu papel. Sinceramente, o politicamente correto não deve ser o que nós devemos pregar. E eu vou te dar aqui 5 razões por que o islamismo não é uma religião da paz. A primeira razão é porque quem emite uma opinião contrária, com certeza vai ser vítima de ataques. Não são poucos os jornalistas, não são poucos aqueles personagens da internet, do YouTube, que são vítimas de atentado. Eles dizem que é uma religião pacífica, mas quando alguém dá uma opinião contrária, já surgem aqueles que os ameaçam de morte. Então como é que pode ser uma religião pacífica? Segunda razão é que nos países islâmicos a pena de morte por apostasia ela é imposta. Pelo menos em 10 países mais conhecidos, e aí eu não vou citar todos, mas eu quero citar alguns deles aqui, como o Egito, Afeganistão, Palestina, Iraque, Paquistão, a Malásia, a Indonésia. Esses países, eles têm pena de morte para quem muda de religião. Como é que essa religião pode ser considerada uma religião pacífica se quem muda é vítima de morte? Por exemplo, em 2009, um pastor cristão, na verdade ele era muçulmano, ele se converteu, o nome dele é Youssef Nadarkhania, ele foi preso no Iraque justamente porque mudou de religião e ele estava sendo condenado à pena de morte. Foi uma pressão internacional, muitas orações e, pela graça de Deus, ele teve a oportunidade de não mais ser condenado. Mas ele foi um caso isolado, mas nesses países a maioria vão sendo mortos simplesmente porque mudaram de religião. Aí você diz, mas é uma minoria. Infelizmente, a própria população desses países apoia. Por exemplo, no Egito, que é um país tido como democrático, como mais moderno, 86% da população, segundo pesquisas recentes, aprovam a pena de morte para quem muda de religião. No Paquistão, são 76% dos muçulmanos que aprovam. No Iraque, incrivelmente, 42%, somente 42% aprova. Já no Afeganistão, 69%, e na Palestina, 66% aprovam a pena de morte para quem muda de religião. Aí eu pergunto para você, desde quando que um cristão mata alguém porque mudou de religião? Infelizmente, é um dado alarmante que nós vemos dentro dessa religião. Também nós encontramos que, dentro do islamismo, pelo menos 10 países, dentre desses mais radicais, eles têm como pena de morte aqueles que têm práticas homossexuais. E aí eu fico vendo deputados como Jean Willis defendendo o ensino do islamismo nas nossas escolas públicas. Vai para onde? Você é homossexual, você vai ser simplesmente condenado à pena de morte. O cristianismo, dentro dos padrões bíblicos, dentro dos padrões que a reforma trouxe, que nós procuramos trabalhar, eles não concordam com a homossexualidade, mas em momento algum estimula a violência, estimula o respeito, estimula o cuidado. Também, pelo menos em 11 países, para as mulheres, para as feministas, pelo menos 11 países, se uma mulher for acusada de ter cometido adultério, ela é morta por apedrejamento. Por apedrejamento. E outra situação mais agravante ainda, até mesmo vítimas de estupro podem ser condenadas à morte por apedrejamento. O Alcorão, em sua maioria, o próximo motivo, ele incita a morte dos não muçulmanos. E aí estimula, por uma interpretação mal feita ou por uma interpretação literal, que surjam terroristas. Aí você diz, mas o terrorista é a minoria, é bem muito pouco. Mas eu vou dar um exemplo de novo do Egito. No Egito, 39%, segundo pesquisas recentes, apoiam a morte de pessoas através de terrorismo. 39% ataque terrorista. Olha só que coisa terrível, né? Então, infelizmente, é a minoria, como no caso deste cidadão, né, que cometeu lá em Manchester este atentado louco, como foi no caso de 11 de setembro, onde foi apenas uma célula terrorista, mas 3 mil foram mortos. Agora você imagina, temos mais de 1 bilhão de muçulmanos.
e somente uma minoria são radicais. Essa minoria seria cerca de 100, 150 milhões de muçulmanos que são considerados extremistas. Se um só faz um estrago que fez, como foi lá na Inglaterra, imagine toda essa maioria extremista, o que é que não pode fazer se permitir que elas entrem, que elas estejam livres nos países. E por último, essa grande maioria que não é extremista, ela deveria criar mecanismos de coibir este avanço terrorista, este avanço extremista nas diversas nações do mundo. Sinceramente, eu não concordo, eu não apoio o politicamente correto, onde diz que o Islã é uma religião bonitinha, que o Islã é uma religião que deve ser defendida. Eu sei que existem muitos muçulmanos, talvez você que está nos vendo aqui pela internet, que são pessoas de bem, que cumprem os seus deveres morais. Mas se você é uma dessas pessoas e mora no Brasil, e mora na Inglaterra, e mora em Londres, defenda o seu país, defenda o país que você está. Não tenha a visão de que simplesmente por uma questão religiosa pessoas devam morrer. A família de Salman Abedi foi acolhida pelos americanos, ou pelos ingleses. Foram acolhidas pelos ingleses. E olha o resultado, o irmão dele está envolvido, ele foi o causador de mais de 22 mortes, de mais de 20 mortes, e a família dele, ao que tudo indica, estava tendo contato com células terroristas. A preocupação invade nosso dia. Nossos dias são dias tensos, dias que precisamos refletir. E mais uma vez, eu termino este vídeo dizendo que o islamismo não é uma religião da paz. O islamismo é uma religião que precisa ser modificada e reformada para que aí sim possa ser chamado de uma religião da paz. Bem, gente, não podemos tratar todos os pontos desejados, mas aqui foi um esclarecimento e uma nota de repúdio ao que aconteceu na cidade inglesa de Manchester. Que Deus conforte as famílias, que Deus conforte aquela nação, que Deus guarde a nossa nação destas situações e que a palavra de Deus venha converter estas vidas. Que nós possamos orar pelos muçulmanos, pelos missionários que lá estão, para que o Senhor os converta e façam com que eles mudem o seu coração e a sua mente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.